Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse último vídeo aqui, um vídeo sobre números racionais, beleza? Último vídeo para a prova trimestral, né? Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que são números racionais. Nós estudamos aí os números naturais, aí para trás, que são os números que começam do zero e vai sempre adicionando uma parcela aí, certo? Vai até onde a gente quiser. E agora nós vamos estudar os números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros quaisquer, mas B é diferente de zero. Olha só, números inteiros, só para vocês entenderem, vocês vão estudar mais no ano que vem, mas são os números naturais e os números naturais negativos, tá? Mas enfim, não precisa se preocupar com isso. Essa aqui é só uma definição formal mesmo. O que eu quis dizer com isso? O 2/3, ou seja, 2 dividido por 3, é um número racional. Por quê? Porque ele é na forma A sobre B, onde o A é igual a 2 e o B é igual a 3. E o B é diferente de zero. Aqui eu tenho esse número, que é o número 3. Deixa eu só mesclar aqui as camadas, porque senão não dá para eu editar ali. Pronto. Eu tenho o número 3 aqui, e o que acontece? O 3 é um número racional, ele é um número racional, por quê? Porque quando eu não tenho nada escrito embaixo, eu posso escrever o 1. Vamos supor que eu tenho o número 5. 5 e 5 dividido por 1 é a mesma coisa? Sim! Quanto que é 5 dividido por 1? É 5. Beleza? Então, por isso que eu posso sempre escrever o 1 embaixo do número natural que não esteja nada no denominador. Eu tenho 2 sobre 15, que também é um número racional, por quê? Porque o numerador é igual a 2 e o denominador é igual a 15, o denominador é diferente de zero. O zero é um número racional? É. Por que o zero é um número racional? Veja bem, eu disse aqui na definição que o B tem que ser diferente de zero. Eu não falei nada sobre o A. No caso aqui, eu tenho que esse denominador é igual a 1. Ou seja, o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Então não tem problema. O que teria problema se eu escrevesse 3 sobre 0? Isso daqui não existe, tá? Então não tem como dividir um número por 0. Beleza. Explicando um pouquinho, né, dessa definição chata aí, do que é um número racional. Agora vamos ver na prática a representação de um número racional. Suponha que você tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate é dividida em 3 pedaços. Beleza? Só um minutinho, deixa eu desligar o ventilador, pode estar dando muito barulho. Está muito calor, pelo amor de Deus. Olha só, vamos supor que nós temos uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate está dividida em 3 pedaços. Beleza. A parte colorida representa 3/6. 3 dividido por 6. Por quê? Esse 6 do denominador representa quantas partes que o meu inteiro foi dividido. Então veja bem, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Beleza? E o numerador significa quantas partes estão representadas. Ou seja, a parte colorida aqui, ó, eu tenho 3 partes. Então o 3/6 vem daí. O 3 é a parte representada e o 6, quantas partes foram divididas no meu inteiro. Veja bem essa fração aqui, esse desenho, vamos ver quanto que representa essa fração. Eu tenho aqui esse círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços.
E quantas partes estão representadas aqui? Quantas partes estão coloridas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Ou seja, a fração que representa esse valor seria 4 sextos. 4 a parte representada e 6 quantas vezes que foram divididos o meu inteiro. Beleza? Muito importante a gente entender aí como representar uma fração através desses desenhos aí. Beleza? Olha só, agora nós vamos escrever uma fração em forma de número decimal. Nós podemos escrever um número racional em forma de fração, nós podemos escrever um número racional em forma de número misto, que na verdade eu não vou abordar aqui nesse vídeo, mas nós já abordamos isso nas nossas aulas. Nós podemos escrever um número racional aí em forma de número decimal e em forma de porcentagem. Vamos ver como que a gente escreve em forma de número decimal. Vamos supor que a gente tem uma fração, 4/5, por exemplo, ou 3/4. Para a gente transformar essa fração em um número decimal, basta a gente dividir o numerador pelo denominador, ou seja, fazer a divisão aqui, por exemplo, 4/5, ou transformar o denominador numa potência de 10 e andar vírgulas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos dividir o 4 por 5. Vocês já viram lá no ensino fundamental 1 que essa divisão aqui não é que ela é impossível de ser feita. Impossível talvez não seja a palavra certa. Mas ela não consegue ser feita a partir de que eu tenha pelo menos um inteiro aqui. Ou seja, o 4 é menor do que 5. Quando acontece algo nesse estilo, eu coloco um 0, aqui e um 0 aqui. Beleza? Foi isso que vocês aprenderam usando o algoritmo da divisão. Então vocês podem fazer 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. Ou seja, a resposta 4 dividido por 5 é 0,8. Beleza? Então já vou deixar esse 0,8 aqui no cantinho, só para a gente ver como fazer em relação à potência de 10. Veja bem, qual que é a ideia de achar uma potência de 10 aqui embaixo? A gente procurar uma fração que seja equivalente a 4/5, mas que tenha uma potência de 10 aqui embaixo. Sendo assim, nós vamos conseguir facilmente encontrar o valor do número decimal andando vírgulas a partir da potência de 10 que eu vou ter ali. Então vamos ver esse exemplo. Eu tenho 4/5. Qual número que eu multiplico 5, sendo que o 5 vai virar uma potência de 10? Lembrando, as potências de 10 são os números 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, um número fácil para multiplicar o 5 e ele virar uma potência de 10 é o 2, certo? 5 vezes 2 é igual a 10. Entretanto, quando eu multiplico por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Aí eu consigo achar a minha fração equivalente. Ou seja, a fração 4/5 é a mesma coisa da fração 8/10. Beleza? Ou seja, nós já falamos qual que seria o valor de 8/10, né? 8/10 eu consigo representar por 0,8. Beleza? Mas o que isso quer dizer, galera? Em relação à divisão do 8 sobre 10. Vamos supor que eu tenho aqui o número 8. 8,0 e 8 é a mesma coisa, tá? Se esse número está dividido por 10, ou seja, 10 elevado a 1, quer dizer que eu posso pegar essa vírgula e andar ela aqui para trás, ou seja, transferir ela para trás em relação a uma casa. Por quê? Porque ele está elevado a 10 sobre 1, o denominador. Ou seja, eu posso pegar essa vírgula e andar para cá, então eu vou ter 0,8. Beleza? Nós já vimos que 0,80 e 0,8 é a mesma coisa.
Então a ideia é essa, tá bom? Se eu tivesse aqui dividido por 100, por exemplo, eu andaria duas casas e assim por diante. Vamos ver no exemplo 2 o que vai acontecer. Eu tenho 3 quartos. Se eu multiplicar o 4 por 2, vai dar 8. Não é legal para mim. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 3, vai dar 12. Também não é muito legal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o 4 e multiplicar por 25. Se eu pego 4 e multiplico por 25, vai dar 100. Então eu pego aqui e multiplico por 25 também. Ou seja, 3 vezes 25 é 75. E 4 vezes 25 é 100. Resumindo, eu tenho 75 centésimos aqui, que eu escrevo com 0,75. Ou seja, gente, veja bem, vamos supor que eu tenho 75,0 aqui, que é a mesma coisa que 75. Esse número está dividido por 100. O 100 possui 2 zeros, ou seja, 10 elevado a 2. Certo? Então eu vou andar duas casas. Aqui eu andei uma, então eu ando mais uma. Ou seja, a minha vírgula vai parar aqui. Ou seja, eu vou ter 0,75, que é o meu valor. Beleza? Então é um macete aí, é uma regrinha aí, mas que ela é bem útil. Beleza? Se vocês quisessem, era só fazer a divisão. 3 dividido por 4 não vai dar, então você coloca um zero aqui, 0, 30 dividido por 4 daria 7, ou seja, teria 28, abaixaria um 2, como não dá para dividir 2 por 4, abaixo 0, 20 dividido por 4 é 5, eu chegaria nos mesmos 0,75. Só que eu aconselho muito que vocês pensem sempre na potência de 10 embaixo aqui, que vai facilitar muito a vida de vocês. Beleza? Lembrando, gente, nós já debatemos essas ideias aqui em várias aulas. Eu estou tentando trazer isso em poucos minutos. Então é claro que eu vou ter que trazer de uma forma um pouco mais corrida, tá bom? Mas nós já debatemos isso em várias aulas aí. Isso aqui é só um vídeo de revisão mesmo. A gente já partindo aí para o final do vídeo, nós vamos ver aqui a localização de números racionais na reta. Então veja bem, eu tenho aqui uma reta numérica onde eu tenho o número 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Não é o nosso intuito estudar os números inteiros, ou seja, os números naturais negativos também, tá? Mas eu acho que vale a pena que a gente dá uma olhada nisso. Veja, se eu tenho 0 aqui e eu tenho 1 aqui, eu vou ter o 0,5 bem no meio entre o 0 e o 1. Ou seja, eu teria o 0,66 um pouquinho aqui na frente do 0,5. Lembrando que, nossa professor, mas 66, eu tenho que olhar primeiro a casa dos décimos, depois a casa dos centésimos. Então o 0,5 ele é menor do que o 0,66, mas porque os décimos do 0,66 é maior. Eu teria que, em contrapartida, um 0,45 menor do que o 0,5. Nossa, pessoal, mas 45 é maior do que 5. Mas a gente tem que identificar os décimos. Aqui eu tenho 4 décimos e aqui eu tenho 5 décimos. Beleza? Nós já discutimos muito isso nas nossas aulas, então acho que não convém a gente ficar falando mais dessas coisas não. Nós gastamos aí, eu acho que mais de uma aula para falar sobre isso. Então veja bem, eu consigo falar aqui em relação a números simétricos. O 0,5 é simétrico ao 0,5, ou seja, eu possuo aqui a mesma distância entre um e o outro em relação ao zero. 1,66 está aqui eu tenho 1 inteiro e 66 décimos, então ele estaria entre 1 e 2. O 2,5 estaria exatamente na metade do 2 e do 3. Em contrapartida, o menos 2,5 também estaria na metade do menos 3 e do menos 2. E assim por diante. Tá bom, galera? Então, é importante a gente entender um pouco a localização de números racionais.
Mas foquem na parte positiva aqui, se você não entendeu a parte negativa. A parte negativa eu quis trazer um up aí na nossa matéria, mas não é muito nosso foco não, beleza? Então, agora realmente para finalizar a nossa parte aí de números racionais, vamos ver porcentagem. Olha só, nós vimos que nós podemos escrever um número racional como fração, número decimal e número misto. Eu não cheguei a mostrar nesse vídeo como escreve uma fração em número misto e tudo mais, só que nós já vimos aí nas nossas aulas. Uma quarta maneira é escrever o número racional em forma de porcentagem, com esse símbolo daqui, que é um símbolo que representa o porcento, ou seja, o por 100, o dividido por 100. Então, nesse caso aqui, eu tenho 40%. O que significa 40%? Significa 40 dividido por 100. Beleza? O que significa aqui? 75%. Significa 75 dividido por 100. Se eu fosse pegar esse número e escrever em forma de número decimal, veja bem, eu tenho aqui dois zeros, certo? Então eu vou pegar a vírgula e vou andar duas casas. Então vamos supor que eu tinha 40,0. Vou pegar a vírgula e vou andar duas casas. Então vai ficar atrás do 4. Ou seja, eu vou ter aqui 0,4, 0,40, como vocês queiram. É a mesma coisa. 75% é a mesma coisa. Eu tenho 75 dividido por 100. Então vou pegar o 75, vou andar duas casas aqui. Então minha resposta vai ser 0,75. Beleza? Então a gente consegue escrever um número em forma de porcentagem, em forma de fração aqui, em forma de número decimal. A gente está escrevendo o mesmo número, só que de formas diferentes. Beleza? Então os exercícios importantes para a prova seriam esses aqui, ó. Qual fração é maior? Considere a parte colorida. Nesse caso daqui, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um inteiro dividido em 8 pedaços. E a parte representada seria 3. 1, 2, 3. Beleza? Então teria 3 oitavos. Então qual a fração é maior? 3 oitavos ou essa aqui, que é representada por 1, 2, 3, 4. Um inteiro dividido em 4 pedaços. Só que com uma parte aqui colorida. Ou seja, eu teria 1/4. Então, gente, nesse tipo de exercício, eu gosto de pensar o seguinte. Eu tenho aqui o 3 oitavos ou 1/4, que é o que está escrito aqui. Eu vou pegar 1/4 e vou transformar essa fração em uma fração equivalente que tem o denominador igual a 8. Porque eu acho que é muito fácil da gente fazer isso. É só multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, se eu multiplico 1 por 2, dá 2. Se eu multiplico 4 por 2, dá 8. Agora, eu acho que fica mais fácil para a gente escrever. Qual fração que é maior? 3 oitavos ou 2 oitavos? Pensa bem. Eu tenho um inteiro aqui, eu tenho 3 partes coloridas. Vamos supor que você tem uma barra de chocolate e você vai ter 3 barrinhas dela. Ou você tem uma barra de chocolate com 8 pedaços, né, as duas, e você vai ter 2 barrinhas dela. Qual que é melhor? Você ter 3 barrinhas ou você ter 2 barrinhas? Óbvio que é você ter 3 barrinhas. Ou seja, 3 oitavos é maior do que 2 oitavos. A gente representa por esse sinal aqui de maior. A boquinha está aberta para o maior. Beleza? Ó, o exercício número 2, bem simples. Qual o número decimal? Representa a porcentagem 83%. Então, 83%, nós já vimos que significa 83 dividido por 100. E basta a gente andar 2 vírgulas aqui, ou seja, a vírgula que antes estava depois do 3
vai ficar antes do 8, ou seja, eu vou ter aqui 0,83. E a número 3, qual porcentagem representa a parte colorida? Eu tenho aqui 1 inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu inteiro está dividido em 10 pedaços. Isso já é bom. Por quê? Porque isso é uma potência de 10. E a minha parte representada aqui pela parte colorida, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa fração é igual a 4 décimos. Eu posso multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Por que eu fiz isso? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, eu vou ter um denominador ali igual a 100. 4 vezes 10 é 40. 10 vezes 10 é 100. Ou seja, pelo que nós vimos aqui em cima, 40 dividido por 100 é igual a 40%. Então, essa aí é a porcentagem representada pela parte colorida. Beleza, galera? Olha só, o intuito do vídeo é ser algo mais leve aí mesmo, tá bom? Se a gente fosse falar tudo sobre números racionais que nós vimos aí durante o trimestre aí, a gente gastaria vários minutos a mais, tá bom? Então eu tentei trazer aí alguns tópicos que são mais importantes, beleza? Em relação à prova, a prova vai estar tranquila, podem ficar tranquilos, beleza? Se vocês conseguirem entender tudo sobre o vídeo, vocês vão conseguir aí, pelo menos na parte de números racionais, acertar as questões tranquilamente, beleza? Lembrando que o intuito da prova não é tirar uma nota boa, o intuito da prova é testar o que vocês estão sabendo aí, porque o nosso intuito não é tirar uma nota boa, o nosso intuito é que vocês aprendam a matéria, beleza? E aprendam com uma qualidade bacana aí. Então é isso, galera. Desejo a todos aí uma boa prova, façam a prova com cuidado. Como eu já disse aí em algumas aulas nossas, vocês têm direito a estar fazendo a consulta de todo o material didático que vocês têm em mão, inclusive de todo o material que eu produzi para vocês em relação a vídeo, em relação aos PDFs, vocês têm disposição para... Vocês têm disposição não, vocês têm total liberdade para estarem consultando tudo isso. Só que eu peço novamente, não consultem a internet, pessoal, porque vocês acabam procurando aí alguns conceitos aí na internet que não tem nada a ver com o que eu estou pedindo, e vocês acabam prejudicados com isso. Então tentem focar aí em tudo que eu ensinei para vocês, que vocês já vão estar muito bem preparados. Beleza? Então é isso. Beijão para vocês. Desejo a todo mundo uma ótima prova. Deixa eu ir dormir também, que já está muito tarde, né? Já quase meia-noite. E amanhã eu dou aula para vocês cedinho. Então, beijão para vocês, gente. Um abraço.